Olá, sou o Galo do primeiro ano TED e eu e meu grupo composto por Maria Cláudia, Andressa e Rafael vamos falar sobre o Paleolítico. O Paleolítico é o primeiro período da pré-história. Os primeiros grupos humanos procuravam adaptar-se ao ambiente que viviam e buscavam a sobrevivência por meio de caça de animais, pesca de peixe nos rios e colheita de vegetais e frutos disponíveis por onde passavam. Os primeiros seres humanos eram nômades e estavam em constante deslocamento, fugindo das intempéries da natureza ou de animais selvagens, como também em busca de espaço que pudesse fornecer alimentos ou proteção para o momento. A principal transformação ocorrida nesse período foi a descoberta do fogo. Características do Paleolítico: os hominídeos viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais e frutas disponíveis na natureza. Eles eram nômades, ou seja, estavam em constante deslocamento e não tinham lugar fixo para morar, pois eram vulneráveis aos fenômenos naturais. A descoberta e o controle do fogo permitiram o aquecimento com relação ao frio, espantar animais silvestres e assar os alimentos. Paleolítico é chamado também de período da pedra lascada, pois os hominídeos utilizavam as pedras que estavam à sua disposição para afiar suas lanças ou criar objetos cortantes que facilitavam a caça de animais e a colheita de frutos. O Paleolítico foi dividido em três fases: inferior, médio e superior. Paleolítico inferior, de 2,5 milhões de anos a 250 mil anos antes de Cristo, é o período mais antigo da pré-história. Os primeiros hominídeos eram dependentes do meio em que viviam e precisavam se adaptar para poder sobreviver. Usavam pedras lascadas para fabricar objetos necessários para seu cotidiano. A caça era uma prática corriqueira e a carcaça dos animais era consumida na sua totalidade. A carne matava a fome e a pele servia de cobertor para os dias mais frios. Os ossos eram usados como amuletos ou como instrumentos de corte. Nesse período aconteceu a primeira divisão do trabalho da história. Os homens eram responsáveis pela caça, pesca e a segurança dos grupos, enquanto as mulheres cuidavam das crianças e da coleta de vegetais e frutos. Paleolítico Médio, 250 mil anos a 50 mil anos antes de Cristo. No Paleolítico Médio, ocorreram significativas mudanças na vida dos primeiros grupos humanos, principalmente após a descoberta do fogo e o seu controle. O fogo foi utilizado para iluminar o interior das cavernas, espantar animais silvestres e assar a carne dos animais caçados. As relações sociais solidificaram-se, pois os grupos reuniam-se em torno da fogueira. Outra característica desse período foi o surgimento das primeiras manifestações religiosas, principalmente na morte de um dos integrantes do grupo. O corpo era enterrado com as vestes e objetos de cerâmica, o que denotava o início de ritos relacionados com a morte. As práticas religiosas tornaram-se frequentes e motivos de pertencimento entre os integrantes do grupo. E por fim, o Paleolítico Superior, que foi de 50 mil anos a 12 mil anos antes de Cristo. As experiências adquiridas nos períodos anteriores deram aos hominídeos conhecimento sobre o ambiente em que viviam, o que tornou suas ações mais eficientes. A caça continuava uma prática corriqueira, e os hominídeos conseguiam construir armadilhas e capturar animais de grande porte, como um exemplo o mamute. As mudanças climáticas desse período motivaram transformações na vida dos hominídeos. A glaciação fez com que esses grupos ficassem mais tempo nas cavernas. A luz do fogo iluminava o seu interior e aquecia do frio. Foi nesse momento que a pintura rupestre tornou-se prática corriqueira. Importantes transformações do Paleolítico. A descoberta do fogo transformou a vida dos hominídeos, pois, a partir disso, eles puderam ficar nas cavernas com segurança e se aquecer do frio. Além disso, o fogo assava os alimentos e espantava os animais silvestres.
Outra transformação importante no Paleolítico foi o uso da pedra lascada. As experiências adquiridas a partir da vivência deram aos hominídeos conhecimento sobre a melhor maneira de caçar, pescar e colher. Ao lascarem as pedras, os instrumentos utilizados no dia a dia se tornavam mais eficazes. As lanças ficaram pontiagudas, o que favorecia os ataques dos primeiros grupos humanos quando caçavam animais. A arte no Paleolítico. Os primeiros registros da pintura rupestre são do Paleolítico. Ao se estabelecerem nas cavernas, sejam para se proteger do frio, seja como abrigo provisório, os hominídeos desenhavam nas paredes animais capturados em uma caça ou os que eles desejavam caçar. Essas pinturas eram feitas a partir de sangue de animais ou folhas e flores. A arte rupestre é a principal fonte de informações sobre a pré-história. As pinturas representam seres humanos de forma isolada ou realizando atividades do cotidiano. Os animais representados nas paredes das cavernas eram aqueles que os hominídeos conseguiam capturar durante as caças ou aqueles que os atacavam. Outra característica da arte rupestre é a religiosidade. Algumas pinturas representam os primeiros rituais religiosos praticados no Paleolítico. Olá, meu nome é Maria Cláudia e eu irei falar sobre os animais daquela época, um pouco sobre a caça e algumas exclusividades sobre os animais. Então, gente, eu vou começar a falar sobre o icônico dente de sabres. O dente de sabre, ele foi um animal do Paleolítico e ele era muito feroz, muito grande. Observe o tamanho dessas presas, como eram grandes. E agora, eu irei mostrar o famoso, que na verdade toda criança conhece ele, através da Era do Gelo. E então, gente, aqui é o Diego, que inclusive no filme ele é bem abusado e espanta alguns homens da caverna. Esse é o famoso mamute e as presas deles são de marfim e essas presas podiam medir até 5 metros. Esse é o nosso querido Manny, que também conhecemos através da Era do Gelo. E esse aqui é o bisonte, um animal que foi feito à mão, realizado em estrutura de pedra. Esse animal aqui era o Brontotherium. E ele tinha suas pontas arredondadas, inclusive ele é parente do rinoceronte. Observando bem essa imagem, parece ser uma hiena africana, mas é a parente dela e tinha até 3 vezes mais do tamanho da atual hiena. O seu nome é Paticrocuta. E agora eu irei adentrar em um assunto sobre a caça. Os principais animais a serem caçados eram os mamutes, bisontes e veados. Lembrando logo aqui que a caça por animais eram até 40%. Então significa que a maioria dos alimentos vinham da coleta de alimentos pelas mulheres. Então, além da mulher exercer seu papel de mãe, era responsável por 60% dos alimentos. Essa é uma escultura representando a caça. Quando eram animais menores, como os veados, eles caçavam até mesmo sozinhos, com uma flecha, um machado, até mesmo pedras eles utilizavam. Por fim, eu irei explicar como homens tão pequenos seguiam caçar animais de grandes portes como o mamute e bisontes. Exigia bastante destreza e muita mira, armas bem cortantes, e quando eram animais grandes, mesmo eles não vivendo em grupos tão grandes, mas assim mesmo ainda viviam em coletividade, porque sem a coletividade não tinham como eles sobreviverem. Utilizavam disso, então, para os homens se juntarem e caçar o grande mamute.